156. E com ternura achou-me, caindo triste ver as chagas com amor pesou, e ao lado nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha bem, por seu sangue restaurou minha bem, seguiu-me bem distante do seu lugar do céu, e diz em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha dor, por seu sangue restaurou minha dor. Chorei e sou querido, e graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha bem, por seu sangue restaurou minha dor. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou minha bem, por seu sangue restaurou minha bem. Glória a Jesus. Há poder no sangue de Jesus. 491. Glória a Deus. Oh, aleluias.
lugar que queres deixar. No sangue há poder, sim há poder. Queres do mar a vitória ganhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar. No sangue há poder, sim há poder. Queres toda curar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar. No sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração. No sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar. No sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Jesus. Mais uma de meus. 509. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ao passar o Jordão, glória a Deus. Nos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia aos remidos,
Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia, quando ouvimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrar aos seus pés adorarmos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e pedir aos irmãos para nos colocarmos em pé e vamos ler. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Graças a Deus. Quero fazer a leitura aqui, versículos 1 ao 12. O texto aqui fala sobre as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Fazendo a leitura participativa. A leitura que é muito feita, muito comentada, mas vamos estar lendo aqui mais uma vez. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, e aproximando-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa.
Graças a Deus. Vamos dobrar nossos joelhos e orar a Deus, pedindo a Deus que fale, né, nesta noite mais uma vez. Deus nos abençoe. Isso é a nossa reunião, nosso trabalho. E aqui, eu sei que tem muitas orações assim, cada um tem suas razões, mas vamos orar, Deus abençoar a igreja, falar com a igreja, estar orientando a igreja, né? Graças a Deus.
Graças a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos dar prosseguimento à nossa reunião aqui nesta noite, fazendo aqui as apresentações. Eu quero saber se nós temos alguém aqui do campo de Itapuranga. Temos alguém do nosso campo? Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Temos ali, do lado dos irmãos, mais alguém? Vamos receber com bem-vindo. Bem-vindo, em nome de Jesus. De outros campos, temos alguém? Quem sabe de Goiânia, Anápolis, aqui do estado de Goiás e outras regiões, também até de outros estados, temos alguém? De outras denominações evangélicas, de outra igreja evangélica que não é a Assembleia de Deus, temos alguém? Parece que não, né? Vamos apresentar os nossos pontos. Irmão Reginaldo, ele enfrenta esse problema do comércio, sempre chega um pouquinho depois. Mas os irmãos lá da Vila Odete, todos os irmãos que vieram lá da Vila Odete, fiquem de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Lá do Alto Refúgio, a Odetinha, todos os irmãos lá do Alto Refúgio, fiquem de pé. Deus abençoe. Ali dos Conjunto Fraternidade, o seu, todos os irmãos que vieram com a fraternidade, Deus abençoe os irmãos. Lá do setor Morada Nova, Antônio, Tereza, e todos os irmãos que vieram do setor Morada Nova, fique de pé. Aí, Deus abençoe. Ali do setor comercial, irmão Ginoí, todos os irmãos que vieram do setor comercial, graças a Deus, Deus abençoe. Aqui do Parque Alvorada, irmão Wagner, e todos os irmãos que vieram lá do Parque Alvorada, fiquem de pé, todos. Então aí, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Bardim, Valdir, todos os demais irmãos lá do setor Veredas, fiquem de pé, todos, né? Graças a Deus. Vamos, nós aqui damos bem-vindo a eles. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmão, mais uma vez Deus tem nos trazido até aqui em paz, tem nos guardado. E nós estamos aqui nessa noite para mais uma vez estarmos estudando a palavra de Deus. Já oramos, já fizemos aqui uma leitura, já fizemos uma oração. E nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso trabalho, como sempre tem acontecido aqui em toda terça-feira. Eu estava hoje, esses dias eu senti um desejo de estar falando no programa de rádio. Eu faço programa toda terça-feira e me deu um desejo de falar sobre as bem-aventuranças aqui de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. E hoje eu fui para a rádio e eu fiz um rápido comentário em cima desses dois primeiros versículos. Mas isso me trouxe um outro sentimento, uma necessidade. Quando eu for falar na rádio, quem sabe eu vou falar mostrando praticamente um outro aspecto, pelo menos em parte. Mas me fez eu entender uma necessidade de estar falando nesse texto aqui na igreja. Nós já lemos aqui nesta noite, na leitura inicial aqui, para quem chegou depois, nós lemos Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Esse texto, irmãos, se a gente, não só este, mas a Bíblia, ela mostra uma realidade que é muito diferente do comportamento humano, daquela realidade que até nós que estudamos a Bíblia, às vezes nós não conseguimos conformar com alguns detalhes da Bíblia.
E todo esse capítulo 5, todos esses versículos de 1 a 12, eles falam exatamente em cima disso, uma coisa que nós não concordamos. Por exemplo, se você ler a epístola escrita a Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 1, você vai observar que ali o apóstolo, ele fala com relação aos ricos, falando que os ricos devem chorar. Agora aqui, a Bíblia fala da pobreza e diz que bem-aventurados os pobres. Isso não é uma contramão do mundo? Não é uma coisa totalmente contrária, às vezes até os nossos próprios desejos? Então, o que eu quero enfatizar hoje, nessa palavra que quero transmitir aos irmãos, é mostrar aos irmãos que, dentro do ponto de vista de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, do Deus Trino que nós servimos, na realidade, do ponto de vista de Deus, às vezes é melhor perder do que ganhar. Eu sei que aqui na igreja, com certeza, tem muitos irmãos, irmãs, que estão até com um determinado sentimento por uma perca, por ter perdido alguma coisa. Mas se você olhar para a Bíblia, depois dessa palavra, eu acho que você vai entender, vai estar, pode até glorificar a Deus, às vezes pela perca. Eu estou vendo a Eliane passar aqui na frente, ela foi ali, conversou com alguém por uma necessidade, eu sei, é claro, mas só que eu quero tomar ela como exemplo. Domingo passado eles entraram na sua casa, né, Eliane? Os amigos do alheio entraram ali e levaram algumas coisas. No ponto de vista do mundo, dá vontade de ir lá, pegar, bater, prender, massacrar, acabar com tudo. Esses dias ali perto de casa, uma pessoa roubou num pequeno comércio que tem por ali, e depois quando eu fui tomar conhecimento, os proprietários do comércio ali, eu acho que o ladrão só não morreu porque ele saiu rápido, porque senão eles tinham até matado ele ali, por certo. E de vez em quando ele vai falar, o fulano matou um ladrão. Agora, eu pergunto hoje aqui, claro que se não tivesse acontecido, trouxe um transtorno, trouxe um problema, mas eu pergunto aqui nessa noite, quem está melhor? Quem roubou ou Aneliano, meu João Carlos? Porque o que roubou tirou vantagem, porque pegou ali alguma coisa, um troquinho ali, mais algumas coisinhas, um certo valor, que com certeza causou foi uma luta para eles conseguirem. Agora, só que a Neliane está aqui, mas João Carlos, aqui com certeza, às vezes lembra, tem um certo sentimento, é claro, vem mesmo, mas eles estão aqui servindo a Deus e caminhando para o céu. E quem roubou? Que jeito que ele vai estar uma hora dessa? Então vocês são muito melhor do que ele. Então, irmãos, nós precisamos aprender isso, porque às vezes a gente não procura analisar esses detalhes da nossa vida, e às vezes tem pessoas que vivem uma vida frustrada, triste, amargurada, porque não conseguem, às vezes, dentro da linguagem do mundo aí, vencer, atingir os seus alvos. Eu digo seus alvos, porque todo crente, como o apóstolo Paulo, tinha um alvo. E nesse ponto de atingir o alvo, você está caminhando para ele. Mas tem alguns alvos, algumas metas que nós estabelecemos na nossa vida, e que às vezes nós ficamos frustrados porque não conseguimos alcançá-las. E nessa noite eu queria tentar passar aqui para os irmãos, que na realidade não há razões com relação a isso, para nós entristecermos. Pelo contrário, o que a Bíblia fala aqui é exatamente o oposto. Se a gente lê 2 Coríntios, capítulo 12,
vocês vão observar que o apóstolo Paulo ali, ele pediu a Deus o livramento de uma enfermidade. Deus fala para ele: a minha graça te basta. E faz ele entender que ele estava bem, era quando estava fraco. E quem é que gosta de estar fraco? Quem é que gosta de perder? Então, por isso é que eu quero estudar um pouquinho isso aqui com os irmãos. Irmãos, nós não temos, às vezes nós até consideramos e olhamos para a prosperidade e consideramos uma bênção. Na realidade, não está errado esse pensamento, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que às vezes a falta dela é bênção na sua vida, nós não estamos entendendo, e às vezes nós precisamos entender, isso vai nos trazer felicidade, vai fazer de alguém pessoas felizes, com certeza, quando nós entendermos essa realidade. Mas aqui, o texto que eu disse aos irmãos que comentei em rápidas palavras na rádio hoje, foi os 2 primeiros versículos, quando diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava. Eu estava analisando hoje, pensando, a felicidade, a alegria, o contentamento, o privilégio desses discípulos, poderem chegar na frente de Jesus e tê-lo como mestre, como professor. Todo aluno gosta de ter um professor preparado, um professor que consegue chegar onde quer, um professor que consegue fazer com que o aluno aprenda, né? Agora aqui, esses discípulos não estavam diante de professores, como o apóstolo Paulo esteve diante de Gamaliel, como Moisés foi instruído ali de acordo com toda a ciência egípcia, teve também alguns professores, mas interessante, eu analisando a questão de Moisés aprendeu tudo com relação à ciência egípcia, mas o que deu a grande vitória a Moisés foi o que ele aprendeu com a sua mãe, quando estava ainda na tutela dela, sendo guardado por ela. Então ali é que foi importante na vida dele, isso é que fez a diferença na vida de Moisés, foi o ensino que ele teve ainda como criança. Então, irmãos, observe, parece até uma contradição, já começa por aí, mas aqui eles estavam diante do mestre dos mestres, diante de Jesus, para aprender com Jesus. E eu estava analisando, e até falei isso hoje na rádio, que às vezes nós analisamos e sentimos quase que inveja dos discípulos, sentar na frente de Jesus, aprender com Jesus, mas às vezes a gente esquece que hoje nós temos essa palavra, essa Bíblia, e através dela Jesus nos ensina. Ele é o mesmo, aquele mesmo que assentou ali, os discípulos aproximaram, eu acredito que os discípulos chegaram mais perto, depois aqueles outros que estavam acompanhando mais longe, mas nós também temos o mesmo privilégio de aprender com Jesus, e hoje nós temos a assistência, não a pessoa física de Jesus, mas nós temos a assistência do Espírito Santo de Deus, nos instruindo, abrindo o nosso coração, para nós aprendermos da palavra de Deus. Então, irmãos, é um privilégio. Por isso, eu acho que hoje o crente aqui, estando, às vezes, alcançando o sucesso que ele desejava, realizando seus sonhos, ele pode glorificar a Deus, porque está aprendendo com Jesus. Mas se ele também não está alcançando, glorifique a Deus, porque você está aprendendo com Jesus. Glórias a Deus. E o interesse de Jesus realmente é te ensinar. Irmãos, depois começa aqui as bem-aventuranças, dos versículos 3 ao 11º. A primeira delas: bem-aventurados os pobres de espírito.
porque deles é o reino dos céus. Eu acho que eu já falei isso aqui por várias vezes, que essa palavra pobre, quando a gente... não precisa quase que nem dicionar ela aqui. Aliás, a palavra pobre significa pobreza mesmo, todo mundo sabe o que é. Mas quando você abre uma Bíblia com uma tradução um pouquinho diferente, com uma atualizada e outras, nós vamos entender que aqui, essa pobreza era... eles sentiam necessidade, dependência. Eles eram pobres nesse aspecto. Se a gente observar a vida de Jesus, porque na realidade Jesus, irmãos, nesse texto, o que Jesus fala com os discípulos foi exatamente o que ele experimentou, foi o que ele vivenciou, foi exatamente uma experiência que ele viveu, foi o que ele transmitiu aos seus discípulos. Ele compartilhou isso aqui com os seus discípulos, tudo bem identificando muito com a personalidade dele, e na realidade ele foi pobre, mas mesmo sendo Deus, mesmo sendo um Deus aqui, ele foi dependente de Deus, dependeu. Então, agora interessante, é que aqui, diz, bem-aventurados os pobres. Eu já disse aqui nessa noite que se fosse para a gente analisar aqui, quando você vê uma pessoa ganhar dinheiro, você fala, porque a palavra bem-aventurança, se a gente dicionar ela aqui, o que ela significa, irmãos? Feliz. Bem-aventurados, felizes. Se você vê uma pessoa que não ganhou dinheiro, você vai falar assim, junto com uma que ganhou, às vezes dentro do ponto de vista humano, você olha para eles, quem que você vai achar que é mais feliz? É o que ganhou, não é? Mas Jesus colocou aqui exatamente o contrário. Bem-aventurados os pobres. E depois, o que ele promete? Porque deles é o reino dos céus. Eu pergunto aos irmãos, Jesus parece que aqui analisando, como eu já disse por várias vezes, dentro do ponto de vista humano, ele estava totalmente equivocado. Mas analisando, considerando a verdadeira riqueza, Jesus estava totalmente certo. Porque ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os que dependem do espírito, porque aqui são pobres, mas deles é o reino dos céus. Glórias a Deus. Eles deixam Deus reinar sobre a vida deles aqui, e depois, com certeza, irão receber como herança a morada eterna, o céu. E se comparar as riquezas daqui com as riquezas do céu, quais as que são maiores? Claro que são as dos céus. Então, aqui está o primeiro ponto. Bem-aventurados os pobres de espírito, aí vem a promessa, porque deles é o reino dos céus. Então, essa primeira contradição aqui, a gente analisando desse ponto aí, a gente entende que Jesus estava totalmente certo. Mas vem aqui a segunda, eu não quero me deter, não estou. Bem-aventurados os que choram. Irmãos, essa palavra chora aqui, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu disse que isso aqui, essas bem-aventuranças, elas refletem Cristo. Jesus chorou. Agora, o que fez Jesus chorar? Foi uma perca? Não. O que Jesus chorou, os momentos de choro de Jesus foi pela multidão, foi pelo povo, que andava errante como ovelhas que não têm pastor. Eu até já disse aqui na igreja que hoje nós estamos vivendo dias que nós precisamos de chorar. Chorar. Chorar por quê? Chorar pela a situação da igreja. Hoje teve uma menina me entrevistando aqui, fazendo uma entrevista comigo, aí para um trabalho de escola, na faculdade, e uma das perguntas foi a seguinte: o que o senhor acha do surgimento de tantas igrejas? Irmãos,
analisando o que está surgindo hoje, quer dizer, primeiro, para entender o que eu acho, eu tenho que analisar quais as razões do surgimento de tantas igrejas. Por que estão surgindo tantas igrejas? Aí você começa a analisar. Primeiro, as divisões, a falta de comunhão. Porque se houvesse comunhão, aonde há comunhão, não há divisão. Então, a pessoa divide por quê? Porque briga, porque não concorda, porque não aceita ser servo, quer ser líder, quer liderar, então já começa a divisão por aí. Vocês podem observar que aqui em Itapuranga teve igreja que ela começou tem pouco tempo. Eu não quero precisar aqui o tempo, mas ela foi chegando aqui, passou poucos dias e virou duas. Estava dividida. Então, uma das razões vem dessas divisões. Uma outra razão, eu até em parte eu já disse aqui, que é a questão da pessoa não quer ser servo, quer ser líder, e às vezes começa a querer tirar proveito. E não é só aqui no Brasil. A gente ouve falar do exterior, com relação a esses países da Europa, onde tem vários brasileiros, tem as igrejas brasileiras. E lá uma igreja com 30 está pronta, 30 membros está pronta para dividir. Aí sai 15 para um lado, 15 para outro. Então é uma situação que eu acho triste, preocupante. Então, bem-aventurado hoje os que choram. Aí vem a promessa, porque eles serão consolados. Agora, chorar, não, tem que analisar a razão. Por que ele está chorando? Analise, eu não sei se você já chorou de ver a situação de algumas pessoas na cidade de Itapuranga. Pessoas envolvidas com crimes, com drogas, Quando você vê um drogado, você fica com raiva ou com dó? Quando você vê alguém, uma prostituta aí dessas de baixo nível, você tem raiva ou dó? Qual é o sentimento que você tem? Foi exatamente esse sentimento de tristeza, de uma certa, discordar totalmente com essa situação, porque Jesus chorou, foi vendo o povo perdido. E a igreja hoje, eu disse aos irmãos que eu já falei aqui algumas vezes, que hoje nós queremos muita alegria, mas é tempo de chorar. É tempo de chorar analisando. Se você olhar, por exemplo, no aspecto da ciência, se você começa a ouvir com relação ao aquecimento global, o que vai acontecer, pode faltar água, a mudança no comportamento aí do clima, tudo isso aí, quando você analisa essas profecias eu digo profecia no sentido, não é no sentido espiritual não, mas no aspecto físico mesmo, humano mesmo, aí da ciência, do que pode acontecer, aí você olha uma criança, você fala assim, não, eu estou livre disso aí, porque eu vou partir antes. Mas e esses meninos? Mas quando você olha no aspecto espiritual, quando você olha a igreja, a caminhada da igreja, no aspecto espiritual, você olha para os seus filhos, para os seus netos, o que você acha? Qual o sentimento que você tem? Irmãos, é tempo de chorar. Só que existe essa promessa de Deus para aqueles que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Glórias a Deus. Eu ainda acredito que alguém que dobra os joelhos e chora com esse sentimento, ele tem um consolo de Deus. Deus vai consolar. Até mesmo porque ele vai obter, quem sabe é aquele que chora na oração, nessa busca, ele vai
com certeza Deus vai responder orações. Deus ainda responde orações. Então, irmãos, porque às vezes nós estamos, como eu já disse aqui nessa noite, quem sabe a gente olha os perdidos aí e fala, bem feito, ele foi entrar por aí, ele entrou por esse caminho, foi uma opção dele, ele quis, está simplesmente colhendo o que ele plantou, foi desobediente ao pai, desobediente à mãe, rebenta por aí. Irmãos, Jesus não viu assim. Jesus viu a multidão como ovelhas que não têm pastor. E ele chorou quando ele entrou sobre Jerusalém, ou melhor, entrou em Jerusalém, por exemplo. A Bíblia fala que ele, numa das oportunidades, ele chorou, exatamente vendo. Ele desejou salvar, desejou que eles se aceitassem a Jesus como Salvador, a ele como Salvador, desejou que eles mudassem de vida, mas quando ele viu que eles não a entenderam, não aceitaram, ele chorou. Foi exatamente isso. Irmãos, vamos chorar um pouco mais? Eu lembro de uma revelação do pastor Luiz Antônio, e que ele conta ela pregando uma mensagem, me foge da memória agora o título da mensagem, mas ele pregando uma mensagem, ele conta detalhes com relação a uma revelação que ele teve, e nessa revelação o Espírito falou para ele: jejue um pouco mais, ora um pouco mais, chora um pouco mais, prega um pouco mais, santifica um pouco mais. E essa palavra deu origem a um hino. Nós temos aí, como é que chama esse hino? Chora um pouco mais. Como? Guarda o que tem. Aquela letra do hino foi escrita em cima da revelação do pastor Luiz Antônio. E ele morreu naquele voo da TAM, em São Paulo, há alguns anos, que morreram muita gente, mas o avião, a tripulação, todos os passageiros, né? O nome da mensagem, preservado por Deus, exatamente, irmão. Ele pregou essa mensagem e ela está gravada, tem muita, quem entra na internet, por exemplo, consegue, o nome dela é Preservados por Deus, uma mensagem que ele prega lá em Camboriú. E naquela mensagem ele fala isso aí, dessa revelação que Deus deu a ele. E depois, em cima dessa revelação, foi escrito esse hino. Então, chore um pouco mais. Agora, quem é que tem dúvida com relação à vida do pastor Luiz Antônio, se hoje ele não está sendo consolado? Eu não tenho nenhuma dúvida, porque, segundo eu sei, irmão, com relação à vida daquele homem, aquele homem realmente, ele fala naquela mensagem sobre aqueles homens do passado que foram preservados por Deus. O caso do Josué, do Caleb, mais alguns outros. Mas ele também foi um verdadeiro servo de Deus. Eu estava ouvindo alguém comentar acerca dele, disse que ele, às vezes, morreu sem ter nada. Tudo que ele tinha, ele gastou na obra missionária, foi feita a obra de Deus. E ele... às vezes a pessoa tentava puxar a língua dele para falar de um pastor, de alguém, e não conseguia. Diz que não tinha quem conseguia fazer isso aí. Ele tinha uma vida totalmente ilibada, mas aquele homem morreu ali. E eu tenho certeza que ele foi um dos preservados por Deus. Deus, eu ouvi uma mensagem dele um tempo desse, sobre santificação, e ele falando com a igreja, orientando a igreja, e ele contando, falou: olha, tem mais de um mês que eu estou reunindo liderança, conversando, para chegar a esse ponto, para me transmitir essa palavra aqui agora. E ele falando com a igreja. Então, era um homem que levava a obra de Deus a sério. E hoje ele está sendo consolado, com certeza. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo, eu acredito, a Bíblia, vocês lembram lá em Hebreus, capítulo 11, a Bíblia fala com relação a umas pessoas, a alguns homens, que o mundo não era digno. Eu acho que esse povo tem alguns que vai um pouco parecendo que é antes da hora, mas é porque não tem jeito de ficar nesse mundo. Então, irmãos, chore um pouco mais. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Graças a Deus. No versículo 5, diz assim: bem-aventurados os mansos,
porque eles herdarão a terra. Eu queria que você analisasse, eu estou falando aqui sobre essa contradição, mas os mansos. Hoje, por exemplo, nós temos um conceito de que a terra é dos mais espertos, não é verdade? É daqueles que têm, por exemplo, proteção, estão aí seguros, bem documentados, bem arrumados. Às vezes tem alguns que, até pregadores, esses dias eu ouvi falando de um pregador, que diz que tem 10, como é que fala que esse povo fica junto assim, para defender? Segurança. Parece que é 10 segurança mesmo. Aí alguém criticou, disse que ele falou assim, não, eu ainda estou aquém de Jesus, Jesus tinha 12, eu só estou com 10. Então, estão seguros, pensando que são seguros com relação a isso. Mas aqui diz, bem-aventurados os mansos. Irmãos, essa questão, essa palavra aqui, eu nem sei se eu vou conseguir chegar no final, mas deixa eu falar um pouquinho nisso aqui. Eu queria que os irmãos analisassem, quando você liga a televisão, com relação aos pregadores mesmo. Eu tenho falado muito aqui sobre pregador de televisão. E às vezes eu sei que sou mal interpretado. Tem muita gente que me julga mal com relação a isso. O fulano está fazendo milagre, o outro está fazendo isso, o outro está fazendo grandes cruzadas, está fazendo cada trabalho aí que aqui não faz nem a metade, é por isso aí fica criticando eles lá. Analise, compara eles com esse versículo aqui. Analise as brigas que vocês estão acostumados a ver na televisão, na internet. Esses homens estão certos, irmãos? Aqui a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos. Os mansos. Vocês sabem por quê que eu nunca fui para a rádio defender uma causa própria minha, ou fui defender o nome da igreja com relação a alguma coisa, chego lá e vou defender, fazer uma defesa. Vocês nunca ouviram falar que eu fiz isso. E nunca vai ouvir falar que eu vou fazer. Por quê? Nós somos chamados para pregar o Evangelho. Não foi para brigar na rádio. Não foi para responder ofensas. Não foi para... Eu lembro de um tempo desse, eu estava lendo um artigo de um pregador, missionário, e ele estava falando sobre o pastor Oswald Smith, no Canadá ou lá nos Estados Unidos, eu não lembro aonde agora. Foi um homem que fez missões e abriu em vários lugares, frentes missionárias, fez missões mesmo. Aí ele foi num trabalho que teve uma reunião onde havia vários líderes. Então, havia vários pregadores naquela semana. E eles não concordavam com aquele estilo que ele estava fazendo missão. Ele fazia missão aproveitando leigos, gente assim, e ele tinha uma verdadeira paixão missionária. Aí os pregadores que antecedeu, que pregaram durante a semana, ele ficou para pregar no domingo, na última noite. E eles começaram, o primeiro que pregou já começou a atacar ele, né? Tal do estilo de fazer missões, tá? O segundo continua, o terceiro continua. Quando chegou o dia dele, estava todo mundo curioso, o que ele vai responder? Qual vai ser a reação dele? Aí ele pregou a mensagem normal, pregou Jesus, Salvador, a necessidade de missões, tudo. Quando chegou no finalzinho, as últimas palavras, ele falou, olha, eu não combato e não me defendo, eu faço a obra de Deus. E terminou a mensagem sem responder ninguém, sem revidar nenhum ataque. Irmãos, eu prefiro ficar com esse versículo aqui, bem-aventurados os mansos. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra,
Mas nem toda a vida ele foi assim. Quando ele aprendeu de acordo com a ciência egípcia, ele chegou a matar um egípcio. Mas resolveu o problema? Não. Mas ele vai para o deserto. Pastoreia ovelhas 40 anos. Eu acho que naquele tempo ele deve ter lembrado das palavras da mãe, lá junto com o seu povo, e depois lembrado das escolas, das faculdades que ele teve, do preparo que ele teve. Ele deve ter feito uma análise naquilo tudo, deu tempo para isso. E ele tornou-se um homem extremamente manso, a ponto de a Bíblia falar isso aqui. Moisés, mesmo sendo manso, foi um líder por excelência. Liderou um grupo de pessoas tremenda, um número muito alto, mas sendo manso. Quando ele tentou ser violento, ele não fez nada. Não deu conta de liderar nem 2. Nenhum. Porque no outro dia, quando ele foi apartar a briga dos israelitas, um deles fala para ele: você acha que eu não vi o que você fez ontem? Você quer matar um de nós? Então, irmãos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Se você lê o Salmo 42, a Bíblia fala, no versículo 2, me parece, sobre sede de Deus. Salmo 63, não é o uníssimo, mas mais no meio, deve ser o quinto, o sexto, também fala sobre sede de Deus. O salmista tinha sede de Deus, e Deus é justiça. Quem tem sede de Deus tem sede de justiça. Como é que você quer ver a terra? Essa briga das gangues, como estão acontecendo no Rio de Janeiro, eu volto a repetir com relação, como eu estava falando ainda há pouco. Quem sabe muitos de nós estão falando assim: está longe, deixa isso para lá, não tem nada com isso, não vai me atingir mesmo. Essa noite em São Paulo mataram 9, mas não tem problema, está longe. Irmãos, vamos orar pelo nosso país, orar por Itapuranga, vamos orar. É claro, nós sabemos que, segundo a Bíblia, as coisas não vão, quem vai viver essa questão, viver esse aspecto da paz, somos nós que somos crentes. Mas vamos orar, vamos buscar a justiça. Não é a nossa justiça própria. Tem gente que até, não, eu vou fazer justiça aqui até me dar direito. Não, não é não. Buscar a justiça de Deus. Deixa com Deus. Deus é Deus. Deus é Senhor das nossas vidas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O versículo de número 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia, segundo a Bíblia, ela vence o juízo, né? A misericórdia é algo que todo crente cheio do Espírito de Deus, ele é uma pessoa que tem misericórdia. Ele procura ajudar alguém, tem facilidade de estar ajudando alguém. Isso aí é uma característica dos misericordiosos. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu ouvi um pastor pregando aqui um dia, ele disse que a graça e a misericórdia, qual é a diferença da graça e da misericórdia? Pela graça nós somos salvos. Nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a condenação, mas pela graça nós recebemos a salvação. Então nós recebemos o que não merecemos. Pela misericórdia, ela já opera de uma forma contrária. Nós já recebemos. Pela graça, nós não somos condenados. E pela misericórdia, é aí que nós recebemos o que não merecemos, né? Deus, é pela misericórdia de Deus. Então, eu acho que eu até fiz uma certa confusão aqui. Pela graça, nós somos salvos. Nós não merecíamos, mas somos.
alcançamos pela graça. Nós não fizemos nada. Agora, pela misericórdia, nós não somos condenados por aquilo que nós fizemos. Nós não merecíamos e alcançamos. Então, a misericórdia de Deus, nós somos alcançados por ela. Então, sem a misericórdia, nenhum de nós conseguimos vencer, nenhum de nós conseguimos, como sem a graça nós não somos salvos, sem a misericórdia também, sem a misericórdia de Deus. Então, é por essa misericórdia é que nós estamos aqui. Versículo 8: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos, pessoas que têm uma vida ilibada, pessoas que têm uma vida transparente, limpos de coração. Se ele é limpo de coração, irmãos, tem gente que fala assim, limpo, as mãos limpas, mãos que não procura fazer mal. Aí vem uma série de outros, podemos falar sobre outros membros do nosso corpo, mas se nós estamos limpos de coração, está completo, não tem perigo de nada, porque na realidade tudo que nós fazemos, segundo a própria Bíblia, origina-se no coração. Então, quando o coração está limpo, com certeza as nossas atitudes vão corresponder àquilo que está dentro do nosso coração. Quando eu disse aqui no princípio que isso aqui é um reflexo de Jesus, então dá para a gente entender, Jesus foi limpo de coração. Então Jesus não foi só as ações, foram também as intenções. Quando no capítulo 2 de Romanos, a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas intenções. Não é só por aquilo que é visto, porque aqui às vezes nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem, mas com relação a Jesus a coisa é diferente. Nós vamos ser julgados por aquilo que nós pensamos, por aquilo que ainda não se exteriorizou, por aquilo que ainda está lá no coração. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jesus foi, a Bíblia fala, ou melhor, o mundo aí, existe uma concorrência tremenda para um prêmio chamado Nobel da Paz. Mas Jesus, vocês já imaginaram esses pacificadores que o mundo conhece, comparado com Jesus? E o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que nós já fizemos pela paz, irmãos? Qual é o seu conselho? Quando você vê duas pessoas que não estão dando muito bem, se dando muito bem, você estimula uma vingança? Você, às vezes é um desentendimento de um casal, marido e mulher, parentes, vizinhos, amigos, pessoas da igreja. Qual é o seu comportamento com relação a isso aí? Irmãos, nós temos todo crente, ele precisa ter esse espírito de pacificador. É alguém que, com certeza, se você buscar isso aí de Deus, Deus vai te dar uma palavra, numa hora de necessidade. Pode ser um desentendimento na família, seja o que for, Deus vai te dar uma palavra, Deus vai te dar alguma coisa para você fazer, que vai contribuir para pacificar uma situação. Então, isso aí é uma característica de quem é salvo, de quem é lavado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque foi uma característica dele, do próprio Jesus. Jesus foi chamado príncipe da paz. Ele diz: a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. É claro que é diferente. A paz do mundo, uma certa época eu estava lendo uma revista Veja, e lá tinha a propaganda de uma fábrica de armas, quando ainda era mais fácil comprar armas, e tinha uma foto de um revólver, e
escrito com letras grandes por cima: armas para a paz. Armas para a paz. Isso há muitos anos, talvez uns 30 anos atrás. Agora eu pergunto aos irmãos, qual é a arma para a paz? A verdadeira arma. Irmãos, você que estuda, procura ser um pacificador na sua sala de aula. Você que trabalha, procura ser um pacificador entre os seus colegas de trabalho. Procura ser um pacificador entre o seu patrão e os demais funcionários daquela empresa que você trabalha. Procura ser um pacificador na igreja. Quando você vê alguém revoltado, alguém revolta com a liderança de um determinado departamento na igreja, e você, qual é a sua reação? O que você tem falado para ele? Às vezes, um pacificador com relação às autoridades e aquelas pessoas que devem ser submissas às autoridades. Quando você vê qualquer coisa assim, nesse sentido, qual é a sua reação? O que você tem falado? Então, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Depois vem esse ponto aqui, vê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, essa questão de perseguição, tem muita gente que está pagando um preço pelos seus erros, pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas maldades, e estão querendo enquadrar isso aqui. Aqui diz: bem-aventurados sois vós, ou melhor, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Quantas pessoas já foram perseguidos por ser crente? Esses sim estão sendo perseguidos por causa da justiça. E essas pessoas, segundo a Bíblia, serão bem-aventurados. São bem-aventurados. Porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus sofreu isso aí também. Teve alguns homens na Bíblia que também sofreram, foram perseguidos por causa da justiça. E até hoje tem gente sendo perseguida. Eu falei ainda há pouco com relação às brigas de televisão, de rádio, as brigas dos meios de comunicação aí. Às vezes alguém pega... Tem líderes desses aí, irmãos, aí, esses líderes, esses pregadores, desses grandes televangelistas, que se você ler um comentário de um sobre o outro, depois você vira a coisa, lê do outro, do que recebeu a crítica contra o primeiro. Você vai observar, falando, não tem jeito, o céu não cabe dois homens desses. O céu não cabe, não tem jeito, dois homens desses ir para o céu. Então, agora, vocês podem observar que quantos obreiros, quantas vezes, eu não quero me citar aqui como exemplo, mas eu cito aqui o pastor Justo, que foi quem me antecedeu. O pastor Moreira passou aqui um período, mas o pastor Justo com certeza sofreu mais, porque ele ficou mais tempo, ficou aqui 17 anos. Se eu perguntasse aqui, esses crentes que viveu mais tempo, daquela época, que são testemunhas de fatos ligados àquela época, quantas vezes aquele homem foi perseguido aqui da Puranga? Sofreu críticas na rádio, foi grupos levantando. Agora a Bíblia diz que bem-aventurados sois os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora, procura hoje quem perseguiu ele. Eu quero que você pense nisso agora. Lembra de um que perseguiu mesmo, foi bem sucedido? Vocês lembram de um? Desse povo que conviveu com ele aqui, vocês lembram de alguém? E ele, segundo o que nós lemos aqui, porque dele é o reino dos céus. Ele sujeitou esse reino aqui.
e hoje ele está desfrutando dele. Então, irmãos, é uma contradição. Na hora da perseguição, a gente fica com dó de quem está sendo perseguido, é claro, mas quem merece ser, eu acho que é digno de dó, são aqueles que estão perseguindo. E o nosso Deus é o mesmo. A Bíblia diz que Ele é ontem, é hoje e eternamente. Então, nós temos que ter muito cuidado com relação a essa, às vezes a gente estar tomando partido em determinados momentos, porque aqui diz bem-aventurado. Eu nem estava pensando, nem estava lembrando do pastor Justo quando eu estava preparando isso aqui, mas eu lembrei agora, porque eu acho que eu tenho que ensinar e procurar ensinar com palavras, mas eu também posso exemplificar aquilo que eu estou ensinando. Então eu posso desafiar aqui, quem é que lembra de alguém que perseguiu? Às vezes alguém que perseguiu lá do mundo, às vezes alguém dentro da própria igreja, às vezes alguns companheiros, pastores de outras denominações, que às vezes perseguiu ele, houve um momento que foi uma verdadeira perseguição. E hoje, lembra, procura eles. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aqui no primeiro texto, no versículo 10, que eu acabei de comentar aqui agora, está falando, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas aqui ainda não fala mentindo. Às vezes tem até uma certa verdade, mas ele é perseguido, já é condenado. Mas aqui no versículo 11, assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem. Isso aqui é calúnia, quando alguém é caluniado, alguém que recebe às vezes uma crítica, por uma coisa que na realidade ele não fez. E a Bíblia diz que aí ele é bem-aventurado. Quantas vezes, irmãos, nós olhamos para alguém e falamos assim, coitadinho dele, está sendo caluniado. Mas a gente deveria fazer o contrário, falar, coitadinho de quem está caluniando. Coitadinho do outro que está caluniando. Digno de dó é ele. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado nós somos quando somos caluniados. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas pessoas que caluniaram, mas eu lanço outro desafio, cadê eles? Onde eles estão? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Irmãos, essa igreja, ela está nas mãos de Deus. Eu estava lendo uma mensagem do pastor David Wilson, essa semana, foi domingo de manhã que eu li, domingo de madrugada. Eu acordei meio de madrugada e li uma mensagem do pastor David Wilson, e nessa mensagem, ele conta um fato. Alguém chegou em mim e me procurou. Da forma que está caminhando as leis, a igreja vai ser penalizada com impostos e muitas coisas, vai ficar inviável tocar a obra de Deus. Se isso acontecer, o que o senhor vai fazer? Aí ele fala assim, eu respondi naturalmente, nós vamos fazer do jeito que Jesus fazia, nós vamos sair pregando aí no corpo a corpo, vamos sair de casa em casa, porque nós não vamos ter recursos, mas nós vamos parar essa igreja, ninguém para. E é uma realidade, irmãos. A igreja pode ser perseguida. Leis, existe hoje alguns líderes que estão tentando por todos os meios colocar gente lá nessas áreas, nesses altos escalões dos governos,
para mudar, para controlar a questão de leis. Eu não quero falar que eles não entram, pode ser até colocado por Deus, e Deus até está usando isso, pode ser, mas não é uma preocupação nossa, não. Porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. Quem segura nossas vidas é Deus, e quem segura essa obra é o dono dela, e Ele é o dono dela. Eu não preciso estar aqui tentando tomar o lugar de Deus. Essas preocupações nossas, com relação às críticas, às pedradas, os absurdos que nós ouvimos por aí, essas preocupações nossas, sinceramente, não têm fundamento. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Pode ouvir o que você... Pode ouvir as conversas que você ouvia aí na rua. Pode ficar tranquilo. Essa igreja continua nas mãos de Deus. A igreja de Jesus continua nas mãos de Deus. Glórias a Deus. Às vezes, numa época política, de eleição, por exemplo, essa eleição mais nossa aqui, nem tanto, porque aqui é uma questão, a gente conhece mais de perto as pessoas, sabe que não tem, mas principalmente quando fala de governantes, Estado, governo do país, traz uma preocupação, meu Deus, será que vai entrar alguém que vai abrir isso, vai bagunçar isso, vai fazer mais isso? E às vezes ele fala, tá bom, está governando bem e tudo, mas nós não precisamos preocupar não. A nossa vida está nas mãos de Deus. Glórias a Deus. E a nossa vida está exatamente na contramão do mundo. Então, irmão, se você está sofrendo, entende que você está sendo caluniado, você está sendo alguém que está falando mal, você sofreu uma perca, está enfrentando uma dificuldade, fica firme nos pés de Jesus. Bem-aventurado, você é bem-aventurado, você é feliz. Infeliz é aquele que está te causando os danos. Agora tem cuidado, não causa dano em ninguém não. Procura moldar a sua vida pela palavra. Não inventa história de ninguém, não calunia ninguém não. Eu tenho visto tantos problemas assim, entre casais, marido e mulher. Às vezes, para arrumar uma razão, calunia o outro, conta um monte de mentira do outro. Mente que, eu quero te contar que se alguém faz isso, a Bíblia diz, o que o homem semear, isso ele ceifará. Não precisa ter, não tem nem dúvida. É Deus que falou isso, não é eu não. É a palavra dele que está falando isso. Então, nessa noite, eu quero que você saia daqui feliz, mas tendo um cuidado. Cuidado com a sua maneira, com o seu comportamento, com a sua forma de... É melhor você estar pagando, sofrendo os danos, né? Como o apóstolo Paulo escreveu na epístola escrita aos Coríntios, ele diz que quando nós levamos alguma coisa na justiça, é melhor sofrer o dano, é melhor sofrer a perca, é melhor. Então, e se isso acontecer, quando nós assumimos essa posição, somos bem-aventurados. Você que tem uma dívida para receber, e alguém não quer te pagar, e você sabe que ele pode, mas não quer, você está a ponto de brigar, partir para a ignorância, partir para o cacete mesmo, para o pau mesmo, larga de bobagem, a sua vida está muito melhor do que a dele, é muito melhor para você do que para ele. Se você está perdendo hoje, bem-aventurado, eu posso falar aqui com segurança nessa palavra que eu acabei de transmitir. Bem-aventurado é você quando você conforma em perder. Agora, aquele que está levando vantagem, tirando vantagem, mentindo para levar vantagem. Agora, se você deve e não quer pagar também, está tudo errado. Cuidado com isso. Às vezes você está fazendo alguém sofrer. Cuidado com isso. Analise bem a sua vida. Eu li um livro um dia desse, que esse livro dá para mudar a vida do ser humano. O título dele é Avalie a Sua Vida. Só isso aí. Um livrinho de umas 200 páginas, talvez nem isso. E eu estava ouvindo uma mensagem com um pregador, muito conceituado, que eu respeito ele muito, e ele fez um comentário com relação a esse livro. Eu fui em Goiânia e comprei, da editora Candeia. O autor é Wesley
Parece que é, Dani? Me ajuda aí. É um nome assim. O primeiro nome é isso, não é? O segundo eu não dou conta de falar. Vocês me cobram não, que eu não dou conta. Mas ele escreveu um livro tremendo, tremendo com relação a gente procurar avaliar a nossa vida. Irmãos, sofra o dano, mas não faz outro sofrer não. Porque infeliz de quem faz o outro sofrer. Infeliz é quem faz o outro sofrer. Infeliz é quem tira vantagem. Quem leva vantagem é aqui. Quem está falando isso é a Bíblia. E eu quero ficar com ela. Eu acredito nela. Você acredita nela, irmão? Deus abençoe. Que o Espírito de Deus continue falando em cada vida, em cada coração, na vida de cada um dos irmãos aí. Glórias a Deus. Eu me sinto aqui nessa noite de acordo com aquilo que Deus me deu com o dever cumprido aqui nessa noite. Exatamente porque procurei transmitir essa palavra dentro da realidade que eu entendo ela sim. Então, Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu quero transmitir aqui os avisos. Enquanto isso, será levantada a oferta aqui para a obra de Deus. Diáconos, diaconisas, por favor, tire aqui a oferta. Essa oferta é para ser repassada aí para alguém que precisa, né? A gente sempre tem alguns pedidos e sempre passa para alguém. Então os irmãos ofertem sabendo que ela será repassada. É um caixa que fica ali separado para isso. Quando tem pedido nós passamos, se não houver fica separado e fica ali sendo e às vezes a gente tem que vem 2 pedidos num dia só, não tem jeito, todos 2 a gente sente uma necessidade muito grande e a gente controla, faz um controle com relação a isso. Vou começar com um aviso que eu recebi aqui agora. Disse assim: senhores pais ou responsáveis, sábado, dia 10 de novembro de 2012, haverá consagração com as crianças no setor Conjunto Fraternidade. Venha agradecer a Deus juntamente conosco pelas bênçãos concedidas a nós durante a nossa festividade. Graças a Deus. Então está aí um convite para as crianças e para os pais levarem as crianças ali para uma Conjunto Fraternidade, para estar orando ali, agradecendo a Deus pela festa, né? Estão fazendo certo porque não é só pedir não, tem que agradecer também. E eu acredito que a festa das crianças, ela foi uma festa muito abençoada, né? Graças a Deus. Então está aí, amanhã, quarta-feira, culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, os ensaios. Sexta-feira, grupos familiares. Sábado, casamento da Carla e do Fernando. Também a reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite, o grande culto na direção da mocidade. E sexta para sábado tem vigília da mocidade, aqui na igreja. Então a mocidade está sendo convidada, juntamente com todos os irmãos que puderem estar aqui, para participarem da vigília de sexta para sábado. Irmãos, irmão Vanilson me ligou um pouquinho antes do culto, me pedindo oração. Ele sofreu uma crise hoje, falou: pastor, ao invés de estar na igreja eu vou ter que estar no hospital. Estou no hospital aqui internado. Então eu prometi para ele que ia pedir uma oração da igreja para ele. Então nós vamos estar orando, né? Nessa oração final, nós vamos estar orando para ele aqui, o irmão Vanilson, ele que é um evangelista aqui da igreja, sempre está aqui nas reuniões de terça-feira, mas hoje, em função desse problema de saúde, ele não está, né? Mas vamos estar orando para Deus estar abençoando. E orando aqui, eu estava lembrando aqui hoje, eu sei que os irmãos têm orado pela irmã Maura, que perdeu o filho, e aqueles irmãos têm perdido aí seus entes queridos, estão aí enfrentando problema de enfermidade. Vamos estar orando aí uns pelos outros, né? É um dever nosso. Bem-aventurados os misericordiosos. E eu acho que isso faz parte da misericórdia. Então, graças a Deus. O irmão está terminando ali, tirar a oferta. Nós já temos aí os avisos. Todos os dias, a partir das 5 horas, a nossa oração. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Também quem tem seus dízimos, suas ofertas, estarei procurando a tesouraria da igreja. Vamos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Pai nosso que estais nos céus, eu quero nesta noite, Senhor, te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade, por esse momento, por esta reunião, onde nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui cultuando o Teu nome. Pai, te pedimos, ó Deus, nos ensina, meu Deus, o verdadeiro sentido da nossa vida, com relação àquilo que instrui a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos orientado, ó Pai. Senhor, sê com os Teus filhos, consola os nossos corações diante das dificuldades, das lutas. Pai, eu te peço em favor do Vanilson, que o Senhor visita ele ali no hospital, abençoe a irmã Maura, esses irmãos que têm perdido aí, às vezes pessoas da família, também, Senhor, te pedimos, ó Deus, em favor daquelas pessoas que estão enfermas, o Senhor visita elas agora, o Flávio, a irmã Alice, a irmã Alice, eu tomo em tuas mãos, meu Deus, te pedimos em nome de Jesus, graças a Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.